Olá, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal e à produção de mais um vídeo. Irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o bode emissário ou o bode para Azazel, em Levítico 16:10. E vamos também fazer aqui uma refutação aos adventistas do sétimo dia, com base em um dos seus escritos, o livro Subtilezas do Erro, capítulo 5, ou página 57. Vamos começar. Vamos lá. A palavra que Almeida traduziu por bode emissário no original hebraico é um nome próprio, Azazel. Bom, quero ler aqui para você a passagem em questão discutida. A passagem é esta bem aqui. Levítico 16:5. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado, um carneiro para holocausto, tá bom? Vamos lá, para começo. Os adventistas do sétimo dia, eles dizem que o bode emissário, ou bode para Azazel, ele é uma figura de Satanás. Ele representa Satanás. Eles dizem que a palavra Azazel é um nome próprio, a saber, o nome do diabo. Então, a partir desse entendimento dos adventistas, nós vamos construir uma contra-argumentação. Mais do que isso, uma refutação. Então, mais uma vez, da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, para a oferta pelo pecado. Lembrando, grave bem isso. Os 2 bodes são para quê? Para oferta pelo pecado. Os 2 bodes são para tirar pecados. Grave bem isso. E um carneiro para holocausto. Versículo agora 10. Vou ler todo o trecho aqui. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor. Aqui eu quero que você observe isso. Ambos os bodes foram tomados, levados à tenda da congregação, à porta, e ambos os bodes foram apresentados para o Senhor. Ok, irmãos? A porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor, no hebraico nós temos lá Adonai, e outra para o bode emissário. Para bode emissário, no hebraico nós temos lá Azazel. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Bom, você vê aqui, irmãs, que ambos os bodes eram apresentados perante o Senhor, ambos os bodes eram para retirar os pecados da congregação. Ambos. Inclusive o bode aqui enviado ao deserto, aqui está escrito, mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Aqui eu quero aproveitar e fazer este comentário. Bom, os adventistas dizem que este bode vivo é um tipo de Satanás. Agora, veja bem o que nós vamos perguntar. Se este bode aqui, que os pecados da congregação eram postos sobre ele, e era para fazer expiação pelo pecado, ou seja, ele expiava os pecados da congregação, tirava os pecados, e os pecados eram lançados sobre este bode, e ele era enviado ao deserto. Bom, moral da história, tanto o primeiro bode para Yahvé como este segundo, vivo, eles tiravam os pecados da nação. Eles tiravam. Então, se este segundo bode representa o diabo, logo nós temos que entender o quê? Que o diabo é nosso corredentor. Como professor, exatamente. Se o segundo bode,
que aqui está dizendo que é para expiação do pecado. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ou para fazer expiação por meio dele, enviá-lo ao deserto como bode emissário. Se este bode aqui representa o diabo, logo nós temos que dizer que o diabo expia os pecados da humanidade juntamente com Jesus Cristo. Os adventistas, eles têm um desdobro. O que eles dizem? Portanto, quando os nossos pecados estiverem expiados pelo sangue de Cristo, Satã terá que responder pela sua parte naqueles mesmos pecados. Eis porque eles serão, no devido tempo, lançados sobre a cabeça do maligno, e ele terá que sofrer por eles. Mas ele não tem parte alguma na expiação pela culpa do homem. Bom, aqui os adventistas, eles dizem que o diabo não tem parte alguma na expiação pela culpa do homem. Ok, Satanás, de acordo com os adventistas, não tem parte alguma na expiação pela culpa do homem. Bom, sendo isso verdadeiro, o que eu concordo que é, que o diabo não tem parte alguma na expiação pelo pecado do homem, logo, vocês hão de convir, o diabo não pode ser este segundo bode. Em outras palavras, esse segundo bode, ele não pode apontar para Satanás. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Mas o bode sobre que cai a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor. Para quê? Para fazer expiação por meio dele. Ou seja, este bode era enviado ao deserto com todos os pecados da congregação para fazer expiação. Então, se este bode aqui faz expiação pelo pecado do povo, logo ele não pode ser o diabo. Porque os próprios adventistas vão dizer aqui, ó, mas ele, o diabo, não tem parte alguma na expiação pela culpa do homem. Está bem aqui, ó. Sofrerá por sua própria culpa, por ter induzido os homens ao pecado. E essa é a questão. Este bode aqui, ele não sofreu pela sua própria culpa. Este bode aqui, emissário, bode enviado vivo, ele não foi enviado, ele não levou os seus próprios pecados. Ele levava os pecados da congregação de Israel. E sobre o diabo, sim, ele vai ser destruído pela sua própria iniquidade e não pelas iniquidades da humanidade. Quando os adventistas associam este bode enviado ao deserto com o diabo, vocês sabem o que eles estão dizendo? Em outras palavras, é que o diabo é corredentor. Sim, porque esse bode vivo enviado ao deserto, o que ele faz? Para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Vamos concluir aqui continuar a nossa refutação. Assim, conservou a versão bíblica. Bom, no original hebraico é um nome próprio, Azazel. Vamos lá. Os adventistas insistem que Azazel é um nome próprio, a saber, um dos nomes do diabo, ou de Satanás. Isso aqui é caro para os adventistas. Por quê? Eles estão defendendo não o que a Bíblia Sagrada diz. Eles estão defendendo o que a sua papisa, a sua heroína, a heresiarca Ellen Goldwhite, disse no seu livro Conflito, ou Grande Conflito, e outros livros. Ela assegurou mais uma vez que Azazel é o diabo e que o bode expiatório, ou bode enviado para o deserto, é um tipo de Satanás, aponta para Satanás. Mas isso é Ellen White que falou. Na história do cristianismo, ninguém defendeu isso. Desconheço entre os judeus alguém que diga que o bode enviado para o deserto é um tipo de Satanás. Representa o diabo. Professor, mas e sobre o nome Azazel, seu nome próprio do diabo? A primeira vez que nós vemos na literatura judaica figurar o nome Azazel como nome próprio para o diabo ou para um demônio é no livro de Enoque. Com isso eu estou querendo dizer, estou dizendo para você que a interpretação adventista de que Azazel é o diabo, ela é feita com base no livro de Enoque e não com base no livro de Levítico. Levítico, nós temos sim, no hebraico nós temos Azazel. A questão é que não está claro se Azazel é o diabo ou não. E é por não estar claro que a Bíblia dos 72 ou dos 70, a Septuaginta, traduz o termo Azazel por o grego apopompaios. Apopompaios, que é vertido nas nossas versões em muitas por bode emissário. Veja que os próprios 72
tradutores do hebraico para o grego, eles não consideraram que Azazel é o diabo. E daí eles traduziram o termo por apopompaios, que é traduzido por bode emissário ou bode de escape. É assim que a Septuaginta é traduzida para o português. Apopompaios é traduzido por bode emissário ou por bode de escape. Então, os 70 não consideraram que Azazel é um nome do diabo, ok? Quando nós lemos também, por exemplo, no Targum de Jonathan ben Uziel, ele faz referência sim a Azazel, mas ele não associa Azazel ao diabo. Da mesma forma, por exemplo, nós temos aqui, eu vou ler aqui em Joséfo, o que ele diz? Ó, no 10º dia da lua nova do mês, jejua-se até a tarde, sacrificam-se pelos pecados um touro, um carneiro, 7 cordeiros e um bode. E mais 2 bodes, um dos quais é levado vivo para fora do acampamento, para o deserto, a fim de que o castigo merecido pelo povo, por causa dos seus pecados, caia sobre a cabeça desse animal. O outro bode é levado a um arrabalde, isto é, lugar próximo do acampamento e muito limpo, onde é queimado inteiro com a pele. Veja então que Flávio Joséfo ele não associou Azazel a Satanás. Ok, irmãos? Então, o que nós estamos vendo aqui são escritores antigos que não associaram Azazel ao diabo. Repito, é no livro de Enoque, que foi escrito no 2º século, mais ou menos entre os anos 165 a 100 a.C., no livro de Enoque, pela primeira vez, Azazel é termo usado para um demônio. Vamos prosseguir aqui a nossa leitura. Vamos lá. Assim o conservou a versão britânica. Grande parte das versões estrangeiras da Bíblia também o conservam, ou seja, o nome Azazel. Se é um nome próprio, deve significar alguma coisa. É patente o contraste de que as sortes eram lançadas, uma por Jeová e outra por Azazel. Contraste, vamos lá, contraste. Se ambos representassem o mesmo personagem, não haveria tal distinção, ou seja, de animais. O que os adventistas estão aqui dizendo é que, por haver a distinção de animais, saber 2, um para o Senhor e outro para Azazel, logo também são distintos os antítipos, ou seja, o primeiro representa Cristo e o segundo Satanás. Só que este argumento ele é falaz e ele é facilmente derribado. Eu vou mostrar aqui para vocês como todos os animais, todos os sacrifícios apontavam para um só personagem. Podia ser na Páscoa, podia ser no Yom Kippur ou no dia da expiação, que é o que nós estamos considerando aqui no Levítico 16, o dia da expiação. Todos os animais abatidos, todos os holocaustos, todas as ofertas que tinham o seu sangue derramado apontavam para Jesus Cristo. Na interpretação cristã é isso. E eu vou mostrar para vocês como o fato de os animais serem distintos não provam que nós temos 2 antítipos, Cristo e Satanás. Vamos aqui ler Levítico 16:5. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes. Olha lá, 2 bodes, animais distintos, né? Seguindo a lógica dos adventistas, para a oferta pelo pecado. Então vejam que ambos os bodes, começa aqui, ó, ambos os bodes eram separados para a oferta pelo pecado. Ambos os bodes eram apresentados, eram separados e apresentados perante o Senhor para a oferta pelo pecado. Eu não posso dizer que Satanás serviu como oferta pelo pecado. Isso é antibíblico, isso é uma heresia. O único que serviu a Deus, que foi sacrificado e ofertado pelo pecado, perante Deus e para Deus, foi Cristo, ofertado pelos nossos pecados. Satanás não. E um carneiro para o holocausto. Ok, meus irmãos, agora eu pergunto para os senhores e senhoras. Eu já disse que todos os sacrifícios, todos os animais apontavam para Jesus Cristo. Bom, e este carneiro aqui para o holocausto? Se o primeiro bode para o Senhor representa Cristo, e o segundo, conforme os adventistas, representa Satanás, e o terceiro representa quem? Ah, professor, o terceiro é um tipo de Cristo. Muito bem, é um tipo de Cristo. Então, se o carneiro para o holocausto é um tipo de Cristo, se o bode separado para Yahvé é um tipo de Cristo,
Logo também, por que que não é um tipo de Cristo o segundo bode, o bode emissário? Por quê? Por quê? Esta é a pergunta. Vamos aqui continuar. Versículo 11. Ó. Também, versículo 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado. Ó, aqui mais um animal é citado. Novilho da oferta pelo pecado. E fará expiação por si e pela sua casa. Ok, meu irmão. E este novilho aqui, nós já temos 4 animais distintos. Ó. Temos os 2 bodes, temos um carneiro e temos um novilho. Este novilho aponta para quem? Para Jesus Cristo. Até mesmo os adventistas, creio eu, eles concordam com isso. O novilho, o carneiro e o primeiro bode, que é para Yahvé, apontam para Jesus Cristo. Logo, por que que somente o bode enviado para o deserto aponta para Satanás e não para Cristo? Quando, na verdade, no Novo Testamento nós não temos um versículo, e nem no Antigo, nós não temos nenhuma associação de nenhum dos animais sacrificados. Você pode procurar, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, nenhum animal sacrificado ou ofertado, nenhum animal usado para holocausto ou para sacrifício ou para oferta, nenhum animal é associado a Satanás, mas sim a Jesus Cristo. Isso é fato, nas páginas do Novo Testamento principalmente. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor. Ó, é interessante que ambos os bodes são tomados e levados perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês, irmãos, tratando-se apenas aqui de teologia judaica, nós temos que fazer uma distinção entre bode separado para Yahvé, que não é Yahvé, e o bode separado para Azazel, que não é Azazel. Por que que Azazel não pode ser um demônio, penso eu? E nem os judeus, a maioria, não associaram isso com um demônio, a não ser a partir do livro de Enoque. Sendo verdade, supomos que este animal vivo, conforme os adventistas, representa o diabo, e eles aí fazem a confusão e dizem que Azazel também representa o diabo, mas nós vemos que o primeiro bode, que é para Yahvé, é distinto de Yahvé. Assim também o segundo bode, o vivo, que é para Azazel, é distinto de Azazel. O que eu quero dizer com isso? Suponhamos que Azazel seja o diabo. Suponhamos, tá bom, meus irmãos? Que Azazel seja o diabo. Suponhamos. Então, Azazel é o nome do diabo. Só que mesmo assim, o bode enviado para Azazel não é Azazel. O bode enviado para Azazel não é Azazel. Eu estou trabalhando aqui com hipóteses, tá bom? Mesmo que seja verdade, que fosse que Azazel, nessa época aqui, apontasse para o diabo ou para qualquer espírito maligno, ainda assim nós não poderíamos associar o bode enviado para Azazel com Azazel, porque é distinto. Este bode enviado para Azazel, que os tradutores, a partir da Septuaginta, entendem que Azazel deve ser traduzido por bode emissário, bode enviado ao deserto. Este bode aqui leva os pecados da comunidade de Israel. E quem foi, irmãos, que levou os nossos pecados? Foi Cristo. Isso é muito fácil, tá bom? Vamos continuar aqui na distinção de animais. Versículo 20, ó. Versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Aqui nós temos a transferência de pecado, da nação para o bode. E sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Quem foi, na simbologia bíblica, na teologia cristã, aliás, quem é que leva os nossos pecados? Se você ir para Isaías 53, versículo 4, diz: e ele levou sobre si as nossas iniquidades, e sobre si tomou as nossas dores. Ora, isso faz lembrar qual dos bodes? O que foi sacrificado ou o que foi enviado ao deserto com os pecados? Faz lembrar exatamente o bode vivo que foi enviado para o deserto com os pecados da nação.
Esse linguajar que nós lemos em Isaías 53, versículo 4, nos remete ao bode vivo, e não ao bode morto, e sim ao bode vivo. Ele levou sobre si os nossos pecados. E eu vou lhe provar isso bem aqui, ó. Vamos ler comigo aqui em... Deixa eu ver aqui. Mateus 8:17. Eu vou lhe mostrar bem aqui, lhe provar como Jesus Cristo, ele cumpriu o tipo do bode Azazel no seu ministério público. Como? Exatamente. Assim como o bode Azazel levava os pecados, assim como o bode para Azazel levava para o deserto os pecados da congregação sobre si, assim Cristo levou os pecados da nação sobre ele ainda em vida. Eu vou lhe mostrar aqui, ó. Ainda em vida, Mateus 8:17, ó. Vamos lá? 8:17, vamos lá. Eu vou ler do versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está aqui, Cristo levou as enfermidades da nação, dos doentes, os pecados, ainda em vida. Que foi que o bode enviado para o deserto fez? Levou, ainda estando vivo, os pecados da nação para o deserto. Nós temos também aqui, meus irmãos, ó, 1 Pedro 2,24, eu quero ler para os senhores aqui, ó. Cristo levando os nossos pecados. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Está bem aqui, meus queridos. Nós temos... Já li Mateus 8,17, nós temos Isaías 53,4 e 1 Pedro 2,24. O bode vivo que levava os pecados da nação aponta para o Cristo que ainda no seu ministério levou os pecados. Levou quando ele expulsava demônios, quando ele curava alguém, aquelas doenças eram transferidas para Cristo. Eram transferidos todos os males. Quando era expelido de alguém, eram transferidos para ele. É por isso que você lê em Mateus 8,17, ele aplicando a passagem de Isaías 53,4 para Cristo, que diz: e ele levou sobre si as nossas enfermidades. Que nós temos um cumprimento do bode emissário ou enviado ao deserto. Agora vamos ler aqui versículo 27, aqui, irmãos. Mas o novilho, ó, um tipo de Cristo, e o bode da oferta pelo pecado, mais outro tipo de Cristo, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles e a sua carne e os seus excrementos se queimarão. Agora vamos aqui para o versículo 27, já lemos. Então, queridos, nós mostramos aqui que esta argumentação dos adventistas do sétimo dia, quando eles dizem isso bem aqui, ó, se ambos representassem o mesmo personagem, não haveria tal distinção. E o papel destes caprinos no cerimonial da expiação anual indica, pelo contraste entre eles, que um tipificava Cristo e o outro, logicamente, o adversário de Cristo. Veja então que cai por terra esta interpretação dos adventistas do sétimo dia. Vamos lá. Os escritores hebreus e cristãos concordam que Azazel, ou bode emissário, seja um tipo de Satanás. Aqui é um erro dos adventistas, os escritores hebreus. Os não. Alguns escritores hebreus, a partir do livro de Enoque, começaram a associar Azazel com Satanás. Alguns escritores hebreus, não os escritores hebreus. Já vimos que Flávio José não fez nenhuma associação entre Azazel e Satanás. Targum de Jonathan ben Uziel também não fez nenhuma associação entre Satanás e Azazel, e assim por diante. Bom, entre os escritores cristãos nós temos, por exemplo, Orígenes. Ele dizia que Azazel é um nome do diabo.
Mas veja que Orígenes ele desconhecia essa teologia adventista do sétimo dia, que dizia que Satanás, ou pelo menos na sua interpretação, faz com que Satanás seja, vamos dizer, coadjuvante na obra da redenção, corredentor. Orígenes não concordava com isso, ele nem conhecia isso. Por outro lado, nós temos, por exemplo, aqui, vou ver se eu consigo encontrar aqui para os senhores. Nós temos aqui Contra Marcião de Tertuliano. O que ele diz? Se eu puder oferecer, além disso, uma interpretação dos dois bodes que foram apresentados no grande dia da expiação, eles também não figuram as duas naturezas de Cristo. Um desses bodes era amarrado com escarlate, expulso do acampamento para o deserto pelo povo, entre maldições, cuspadas, puxões e perfurações, sendo assim marcado com todos os sinais da própria paixão do Senhor, enquanto o outro, sendo oferecido pelos pecados e dado aos sacerdotes do templo como alimento, ofereciam provas de sua segunda aparição. Está bem aqui, Tertuliano, como a maioria dos intérpretes cristãos, bem como no Novo Testamento, identifica ambos os bodes com Cristo. E essa é a interpretação fiel, queridos. Aqui vamos lá trabalhar mais uma. Deixa eu ver aqui. Por quem era feito a expiação? Vamos lá. Levítico, dia da expiação. Agora nós vamos trabalhar isso. O dia da expiação. Por quem era feito? Vamos aqui ver. Levítico capítulo 16, versículo 11. O que nos diz a palavra de Deus? E vamos já encerrar esse vídeo. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado. O novilho aqui é um tipo de Cristo. Veja que esse novilho aqui não é nenhum dos dois bodes e nem é o carneiro. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Então veja que a expiação aqui era pelo próximo sacerdote e pela casa sacerdotal. Então a expiação ela visava isso. Por quem mais era feita a expiação? Versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma forma, fará pela tenda da congregação que está com eles, no meio das suas impurezas. Então você vê que a expiação também visava esses outros. Versículo 20. Por quem mais era a expiação, ou a expiação era em favor de quem? Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-ão ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então veja que exatamente quando chega na parte dos dois bodes, era exatamente neste momento que era feita a expiação em favor da nação. E é interessante lembrar que não só o primeiro bode ofertado a Yahvé, apresentado a Yahvé, mas também o bode separado para Azazel, enviado para o deserto, ele também, carregando os pecados da nação, fazia expiação pelo pecado da nação. Nisso, meus irmãos, nós não podemos admitir que este bode seja o diabo, porque admitir que o bode enviado para o deserto é um tipo do diabo, é admitir que o diabo também fez expiação pelos nossos pecados. E se os adventistas dizem, como eles dizem que o diabo não fez expiação pelos nossos pecados, então logo o diabo não pode estar sendo representado neste segundo bode. Por quê? Porque claramente se diz que este bode foi enviado para fazer expiação. Está aqui. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo.
Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-ão ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Está aqui, meu irmão, isso aqui é um tipo de Jesus Cristo. Não podemos aceitar a heresia da Igreja Adventista do sétimo dia, que faz com que este segundo animal seja um tipo de Satanás. Eu quero mais uma vez ler aqui no próprio comentário, para vocês dizerem que não sou eu. E às vezes algum adventista possa fazer um vídeo e dizer, mas ele deturpou. Não, vou ler mais uma vez. Os escritores... Eu vou ler aqui, se ambos representassem o mesmo personagem, não haveria tal distinção. E o papel desses caprinos no cerimonial da expiação anual indica, pelo contraste entre eles, que um tipificava Cristo e o outro, logicamente, o adversário de Cristo. Vamos lá, eu quero aqui tecer mais uma refutação. Vamos aqui para... Eu convido vocês para ler, sabe onde? Eu não vou ler, vou só citar as passagens. Levítico, capítulo 14... Aí você lê dos versículos 4 a 7, aí lê os versículos 22, 30, 49 a 53. Lá nós temos duas aves, ok? Duas aves que serviam como oferta pelo pecado da questão da hanseníase, que nós chamamos de lepra. Então, quando uma pessoa era curada da lepra, ou que houvesse lepra na casa, aquele negócio todo, eram oferecidas duas aves. É só você ler, Levítico, capítulo 14, versículos 4 a 7, aí vai para o versículo 22, versículo 30, versículos 49 a 53. Das duas aves, irmãos, uma era sacrificada, era esfolada e o seu sangue era tirado. E do sangue da ave morta se melava, vamos dizer assim, a ave viva. Uma ave era sacrificada, ofertada, outra ave era solta no espaço, ela saía voando pelo campo. Veja então que há um paralelismo entre as duas aves e os dois bodes. Um bode é para o Senhor, outro é para emissário, para ser solto no deserto enviado. Assim também, uma ave era separada para o Senhor, a outra era solta para o campo. Agora eu pergunto, a primeira ave, eu pergunto aqui para o Adventista, sétimo dia, a primeira ave representa Cristo. Sim, eles concordam. De acordo com a lógica deles, então nós temos que dizer que a segunda ave, que era solta para o campo, viva, é um tipo do diabo. O Adventista vai concordar com isso? Eu acho que não. Pois é, meu irmão. Aí é mais uma refutação. Assim como a segunda ave solta, viva no campo, nada tem a ver com o diabo, assim também o bode vivo enviado para o deserto, nada tem a ver com o diabo. Simples. Assim como as duas aves, tanto a que era morta como a que era solta, viva, representam Jesus Cristo, apontam para Jesus Cristo, assim também os dois bodes apontam para Jesus Cristo, ok? Simples assim. Se você gostou desse vídeo, gostaria que você desse